Será que a gente já parou para pensar que o lugar onde nascemos pode, de verdade, definir quase tudo sobre a nossa vida? Pois é exatamente essa a ideia que a gente vai explorar agora. Essa conexão super forte entre a nossa localização no mapa e as oportunidades que aparecem, ou não, na nossa frente. E essa é a grande pergunta, né? A pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. Por que isso acontece? A gente vai ver que a geografia, sabe, ela é muito, mas muito mais do que só rios e montanhas no mapa da escola. Ela pode ser, no fim das contas, sobre o destino de cada um de nós. Então, beleza. Para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça e entender essa história toda, a gente precisa de 4 peças-chave. São elas: população, trabalho, movimentos sociais e, por fim, direitos. Pensa que cada uma dessas peças vai nos mostrar um pedacinho de como o lugar onde a gente vive molda a sociedade inteira. Ok, vamos começar pelo começo, certo? Olhando para a distribuição das pessoas pelo nosso planeta. Porque no fundo, geografia é sobre isso, é sobre gente. E para entender isso, tem um conceito que é fundamental, a tal da densidade demográfica. Basicamente é uma forma de medir quanta gente vive num determinado pedaço de terra. E isso nos ajuda a enxergar de forma bem clara onde a humanidade se concentra e onde tem aqueles vazios gigantes. Mas olha, não é só um número, tá? É um baita indicador de onde estão os recursos, as oportunidades e, claro, os desafios. O fato é que essa distribuição de gente pelo mundo é super desigual. Pensa só, de um lado a gente tem desertos, florestas gigantescas, regiões polares que são verdadeiros vazios, quase ninguém mora lá. E do outro lado, megacidades, vales super férteis, lugares onde a vida humana está, assim, pulsando a todo vapor. E claro, essa concentração toda não é por acaso, né? Certo. Agora, vamos pegar a segunda peça do nosso quebra-cabeça. Porque, veja bem, essa distribuição de pessoas que a gente acabou de falar, ela está totalmente conectada com a forma como a economia do mundo se organiza. E é aqui que entra um conceito chamado divisão territorial do trabalho, ou, para facilitar, DTT. Dá para pensar nisso como se fossem as regras do jogo da economia global, sabe? Cada lugar no mundo tem uma função, uma especialidade, e é isso que define o papel daquele lugar na enorme cadeia de produção mundial. E essa divisão, que muitas vezes é uma herança lá de trás da história, acaba criando uma hierarquia bem clara. De um lado, a gente tem os países que a gente chama de centrais. Eles controlam o dinheiro, a tecnologia de ponta, a inovação. Do outro, os países periféricos, que fornecem a base, as matérias-primas, a mão de obra para coisas que têm menos valor agregado. E é essa estrutura que, no fim das contas, define quem é rico e quem tem poder no mundo. Mas atenção, essa divisão não é uma coisa parada no tempo. Pelo contrário, as revoluções tecnológicas, sabe? Primeiro a automação, os robôs, agora a inteligência artificial, o Big Data, tudo isso está redesenhando o mapa do trabalho em tempo real, agora mesmo. Empregos desaparecem, profissões novas surgem do nada, e a briga entre os países para pegar esses novos papéis fica cada vez mais acirrada. Tá, mas e como é que toda essa dinâmica global acontece na prática? Para a gente deixar isso mais concreto, vamos olhar para dentro de casa. Vamos usar o Brasil como um espelho, porque o nosso país vive tudo isso de forma muito intensa. Olha só que interessante, o Brasil passou por uma mudança demográfica que foi, uau, impressionantemente rápida. Em poucas décadas, num piscar de olhos, a gente deixou de ser um país de jovens para entrar num cenário de envelhecimento super acelerado. E uma mudança dessas mexe com tudo, né? Mexe com o mercado de trabalho, com a previdência, com a necessidade de mais serviços de saúde. E aquela divisão territorial do trabalho que a gente falou, ela também acontece aqui dentro do Brasil, viu? O Sul e o Sudeste, por exemplo, concentram a indústria, os serviços mais sofisticados. Já o Centro-Oeste é o coração do agronegócio. Essa especialização de cada região acaba criando um país que funciona em, digamos, várias velocidades diferentes. Então tá, a gente já viu como as pessoas e a riqueza se espalham de forma desigual. A pergunta que fica é, qual é a consequência disso tudo? A resposta é, a sociedade se organiza. E ela reage. É aqui que a gente faz a conexão direta. Todas essas desigualdades que a geografia e a economia criam, elas são o combustível para os movimentos sociais. Toda a tensão que nasce do jeito como o espaço é ocupado e explorado vira ação coletiva. As pessoas se juntam para lutar por direitos, para lutar por um lugar melhor para viver. E essa luta não é igual em todo lugar, ela muda de cara dependendo do espaço. Nas cidades, a batalha é por coisas como moradia, transporte público de qualidade, saneamento, acesso à saúde e educação.
Já lá no campo, as pautas são outras. A briga é por reforma agrária, por justiça ambiental, pela demarcação das terras indígenas. E essa luta toda tem nome, tem rosto, a gente conhece. Movimentos como o Passe Livre, que agita as cidades, ou as próprias associações de moradores. No campo, a gente ouve falar muito do MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, ou do MAB, que é o Movimento dos Atingidos por Barragens. São todos exemplos bem concretos dessa batalha por um espaço mais justo para todo mundo. Pronto. Chegamos na nossa última peça do quebra-cabeça. Aquela que vai amarrar tudo que a gente conversou até agora. Porque, no fundo, essa luta toda por espaço é uma luta por cidadania. Existe um conceito para isso: cidadania territorial. E o que isso quer dizer? É a ideia de que ser cidadão não significa a mesma coisa em todos os lugares. O lugar onde uma pessoa vive pode simplesmente determinar se ela vai ter acesso à saúde, à educação, à segurança. Ou seja, na prática, os direitos não são iguais para todo mundo. Isso não é só uma ideia, é a realidade. Dá uma olhada. O acesso a serviços básicos é muito, mas muito maior nas capitais, nos grandes centros, do que nas áreas rurais, lá no interiorzão. A geografia, nesse caso, vira um mapa da desigualdade de direitos preto no branco. É por isso que o estudo do espaço, a geografia social, se torna uma ferramenta super poderosa para buscar justiça. Quando a gente mapeia onde acontecem as violações de direitos humanos, onde tem trabalho escravo, por exemplo, ou onde terras são negadas a quem tem direito, a gente consegue denunciar e combater essas injustiças de um jeito muito mais direto e eficaz. Olha só que frase forte que resume tudo isso. A luta pelos direitos humanos é, fundamentalmente, uma luta pelo direito de existir e prosperar em um determinado lugar. É isso. Lutar por direitos é lutar para ter um lugar seguro, um lugar digno, com chance de crescer na vida. E aqui a gente chega na grande conclusão de toda essa nossa conversa. O ponto crucial é este: pessoas, poder e lugar estão completamente amarrados. Um não existe sem o outro. A forma como a população se distribui, como o trabalho se organiza, como o poder é exercido, tudo isso é inseparável do espaço geográfico. Não dá para entender uma coisa sem entender a outra. E para fechar, fica uma reflexão. No espaço de cada um, na vida de cada pessoa, que lutas são essas que definem o seu lugar no mundo? Porque todas essas grandes dinâmicas que a gente viu, elas não estão longe, não. Elas se refletem no nosso dia a dia, na nossa rua, no nosso bairro, e entender essas conexões, bom, esse é o primeiro passo para a gente começar a transformar a realidade que está bem aqui, ao nosso redor.